já dividi a tela aqui com vocês. O texto que a gente está trabalhando agora. Então, como a gente, semana passada, a gente só teve uma aula, né, por conta do feriado, e aí a gente conversou até a formação do Benelux, né, falando lá que o Benelux foi a primeira experiência de bloco econômico executada no mundo, e, além disso, a importância do Benelux, além de ser o primeiro, né, a gente também entende como Benelux sendo a semente, né, a sementinha que vai dar origem à União Europeia tal qual a gente conhece hoje. Então, a União Europeia que a gente enxerga hoje, que a gente observa hoje, ela é resultado do desenvolvimento aí, da integração entre os países que começa lá no Benelux. Tá? Então, a sementinha da União Europeia é o Benelux. Bom, isso dito, a gente vai falar agora do segundo bloco econômico que foi formado na Europa e perceber que aqui a gente já está começando a ter outros países interessados em constituir um bloco, em fazer, né, esses acordos econômicos. E o segundo bloco econômico importante aí da Europa é a CECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. E aí a gente vai entender também por que desse nome, tá? Então, assim, a SECA, ela tem sede em Luxemburgo, né? Que Luxemburgo, que já era um país que fazia parte do Benelux, né? Foi criado em 1952, né? E os países que fazem parte da SECA eram os 3 países que faziam parte do Benelux, então Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos. E para formar a SECA também entraram França, Itália e Alemanha Ocidental. É importante a gente fazer esse recorte aqui, porque nós estamos falando, em 1952, a gente está falando do período da Guerra Fria. E a Alemanha foi dividida novamente numa porção oriental e ocidental. A Alemanha Oriental era a Alemanha que estava alinhada à União Soviética, logo era a parte socialista da Alemanha. E a Alemanha Ocidental era a parte que estava alinhada aos Estados Unidos e, portanto, era a Alemanha capitalista, tá certo? Então, fazia parte da SECA a Alemanha capitalista, a Alemanha Ocidental, tá certo? Bom, esses 6 países, então, formaram, né, uma união aduaneira. A gente já tinha falado na aula passada, né, o Benelux, ele já era uma união aduaneira, que é a ideia lá, né, de que todos os países do bloco vão praticar um mesmo valor de imposto para fazer comércio com países que estão fora do bloco. Então, a SECA também continua seguindo essa ideia. Vão praticar uma tarifa única aí de importação, né? De importação e exportação. Só que esse acordo, né? Esse bloco econômico, ele vai girar em torno de produtos específicos, como o carvão mineral, o aço, o minério de ferro e o ferro velho. Então, esses produtos estavam ali na linha de frente. Desculpa, gente. Esses produtos eram os produtos que norteavam aí a constituição da SECA. E, além disso, eles tinham como objetivo, né, expandir suas economias, gerar emprego e melhorar a condição de vida das pessoas. Isso dito, eu pergunto: alguém sabe me dizer para que serve carvão mineral, aço e ferro? O carvão mineral, ele pode ser um combustível, né, professora? Professora? Sim, carvão mineral pode ser um combustível. Para que mais serve?
pólvora, essas coisas? Oi? Pólvora? Pólvora? Nossa, Energia. eu não sei. Pólvora, de verdade, eu não sei. Então, não vou falar nem que sim, nem Achou que que não. carvão para fazer pólvora. Hum, tá, mas acho que a gente está falando aqui de um período pós-Grande Guerra, né? Eu acho que Não sei se não é era o arma, né? principal objetivo ali fazer pólvora. Ele serve também pra fazer aço. Peraí, se eu não me engano. É Hum, aço. Isso mesmo. E preparação de alimentos? Emanuel, eu não entendi. O que você. Preparos de alimentos. Hum, tá. Olha só. Esse carvão que eu tô falando não é o mesmo carvão que a gente usa, por exemplo, para fazer churrasco. O carvão de fazer churrasco é o carvão vegetal. O carvão mineral, ele tem um processo de formação parecido com o processo de formação do petróleo, tá? Então, assim, ele tem outras características e justamente por isso ele acaba tendo outras funções. Então, pegando o que vocês trouxeram aqui, o carvão mineral, ele é fonte de energia, tá correto? Ele é matéria-prima para fazer o aço, perdão. Então, ele é uma matéria-prima fundamental para a gente preparar o aço, assim como o ferro, né? Então, quando eu misturo ferro e carvão mineral, eu produzo aço. E então, assim, o que a gente está falando é que esses produtos, né, o ferro velho, né, que daí a gente pode até pensar numa ideia de, como eu posso dizer? De reaproveitamento mesmo de materiais. O minério de ferro, que é desse minério que a gente vai extrair o ferro propriamente dito. Mas o carvão mineral, tudo isso é a base, né? São matérias-primas que são fundamentais para que a gente possa, por exemplo, industrializar um país. Porque, veja, não importa se eu estou fazendo uma indústria que vai produzir botão ou uma indústria que vai produzir avião supersônico. Não importa. O importante é que, tanto na indústria de botão quanto na indústria de avião, eu vou precisar de máquinas que muitas vezes são feitas de aço ou de ferro. A gente vai precisar de energia que nesse momento que nós estamos falando, né, 1952, até hoje, na verdade, né, também tem isso, a geração de energia, ela passa pela queima do carvão mineral, então seja para alimentar uma termoelétrica, seja para alimentar um forno de uma usina siderúrgica, então é uma fonte de energia e é uma fonte de matéria-prima básica. Então, veja, eles se reuniram, esses 6 países, para facilitar a troca comercial desses produtos que eram o básico para que eles pudessem reativar suas indústrias. Então, facilitar a compra de carvão, de minério de ferro e de aço ia ser benéfico para todos os países que faziam parte da SECA. Além disso, de facilitar o acesso a esses produtos que eram básicos para poder produzir qualquer tipo de produto, a SECA também teve um papel político aí importante. Por quê? Até a criação da SECA, existia ali como eu posso dizer? Existia um pequeno problema, um desentendimento entre a França e a Alemanha, justamente porque existia uma disputa de uma região de fronteira entre os dois países, que é onde se encontram as reservas de carvão
e algumas siderúrgicas, né, que é a indústria que transforma aí o ferro e o carvão em aço, tá? Bom, e essa região, né, só para a gente se localizar, por exemplo, eu vou até dar uma aumentadinha no mapa aqui. Opa, vou tentar mostrar para vocês. Ixi, acho que eu aumentei muito. Deu uma exagerada. Ó. Então, França, né? Aqui, a linhazinha branca aqui é o limite. E aqui a gente tem a Alemanha, né? Limite não, a fronteira, né? Então, de acordo com a legendinha aqui, né? O que está de rosinha são as principais regiões industriais, então, onde estavam as siderúrgicas, e os laranjinhas são as bacias carboníferas, ou seja, é ali onde estão as jazidas de carvão mineral. Então, veja que bem nesse pedacinho aqui da Alemanha tem, da fronteira entre a Alemanha e França, a gente tem, né, siderúrgicas e tem também manchinhas bem pequenininhas aqui, laranjinhas, que são as bacias carboníferas. E essas regiões, só para a gente, né, para vocês saberem mesmo o nome, então na Alemanha era as regiões do Vale do Ruhr e de Sarre, e na França era a região de Alsácia-Lorena. E eles disputavam, já existia essa disputa por controle dessas regiões desde o século XIX, né? E isso se deu até a primeira metade do século XX, justamente, né? O período aí que antecede a formação da SECA. Depois que a SECA é formada, que eles concordam em ter uma postura mais colaborativa em relação a esses produtos, acabou esse conflito, eles conseguiram se entender, todo mundo ficou contente com o acordo que foi proposto para que eles, né, parassem de disputar essas regiões, e isso foi fundamental para harmonizar, né, a relação entre esses países, e isso tornou muito mais palpável a ideia de ter uma união, né, entre os países da Europa, uma união mais real, mais verdadeira. Porque, por duas coisas, a Alemanha, até hoje, ela é, talvez, uma das principais economias da Europa, e a França, ela tem um grande poder político também. Então, esses dois países brigando entre si não era uma coisa positiva para quem sonhava com uma integração maior entre os países europeus. Então, a SECA, além de facilitar aí o acesso desses produtos fundamentais para a industrialização, para os países que faziam parte do bloco, eles também conseguiram resolver um impasse aí geopolítico, né? Conseguiram pôr uma pedra em cima dessa discordância que existia entre a França e a Alemanha. Pessoal, até aqui tudo bem? Tem alguma coisa que vocês não entenderam ou gostariam de perguntar? Ah, esse silêncio que me mata. Tudo bem, professora. Pode prosseguir, dona. Então, vamos lá. Dando sequência aqui, a gente vai falar agora, então, do terceiro estágio aí que antecede a formação da União Europeia. Porém, é importante ressaltar que aqui esses países já estão chegando num nível de integração que só foi visto aqui. Nenhum outro bloco econômico conseguiu chegar nesse estágio e talvez nem tenham interesse em chegar nesse estágio de integração. Então, assim, como a SECA deu super certo, e, como eu disse, os outros países estavam ali observando, né, esses acordos econômicos, né, da formação dos blocos dando super certo, as economias realmente sendo reestruturadas e funcionando bem, fez com que a SECA, né, passasse por uma revisão, vamos dizer assim, né,
e justamente porque outros países também queriam passar a fazer parte desse bloco. Então, em 1957, teve a assinatura do Tratado de Roma. E o Tratado de Roma é o tratado que institui o mercado comum europeu. Tá? Então, o que o Tratado de Roma faz? Ele aumenta, né, ele amplia tudo aquilo que estava lá no tratado que formou a SECA, e ele inova, trazendo uma característica que não existia antes. Então, antes e agora, no mercado europeu também continua a livre circulação de produtos e de capitais, certo? E a grande novidade é a livre circulação de pessoas. O que isso significa? Que a população, as pessoas que eram cidadãos dos países que fazem parte do mercado comum europeu, podiam circular entre os países que faziam parte, somente apresentando ali uma comprovação de que você era cidadão. Então, por exemplo, sou uma cidadã alemã que quer entrar na França. Eu mostro ali, né, meu documento que comprova que eu sou uma cidadã alemã. Então, eu consigo entrar na França sem a necessidade de um visto, de um pedido de entrada, visto que isso está previsto no acordo do mercado comum europeu. Antes disso, pessoal, não é que você não podia visitar outros países, você podia. Só que para poder entrar nesses países, vocês tinham que procurar, né? A pessoa tinha que procurar a embaixada, fazer a solicitação do visto. O país onde você quer entrar tinha que autorizar a sua entrada. Então, existia um trâmite burocrático. Com a instituição dessa nova cláusula ali, que fala que as pessoas que são cidadãos dos países que fazem parte do mercado comum europeu podem entrar e sair livremente dos países membros, isso é uma inovação assim, que ficou muito marcante para a instituição desse novo bloco. Foi a grande novidade, tá bom? Bom, então, em 57 foi assinado o Tratado de Roma, e ao passar do tempo, com o passar do tempo, outros países foram se interessando a fazer parte deste bloco. É importante falar aqui também que a SECA, né, era formada lá por 6 países. Então, existem lugares aí que vocês vão pesquisar em algum momento que vai aparecer lá que era a Europa dos 6, porque eram 6 países que faziam parte do bloco. Aqui o mercado comum, ele vai chegar um momento que ele vai ser conhecido como Europa dos 12, porque aos poucos outros países foram solicitando a sua entrada e a participação no bloco. Então, a gente vai observar aqui alguns que entraram, né? Em 1973, entraram no mercado comum europeu a Dinamarca, o Reino Unido e a Irlanda. Em 1981, a Grécia, né, que não pôde entrar antes dessa data, porque ela estava vivendo sob um regime ditatorial. Então, na Grécia, existia uma ditadura que durou de 1962 até 1974. E uma das condições para que os países fizessem parte do mercado comum europeu, então, uma regra que você tinha que atender, era viver numa democracia plena. Então, um país que está sob um regime de ditadura, ele não consegue viver numa democracia plena. Então, países com ditadura não podiam fazer parte do mercado comum europeu. A ditadura da Grécia terminou em 1974, mas eles só foram fazer parte do mercado comum europeu em 1981. Isso, né, vocês podem perguntar, professora, mas por que levou tanto tempo, né, de 74 até 81, para eles conseguirem ingressar? Porque, na verdade, assim, beleza, acabou a ditadura, não é do dia para a noite que a democracia volta. Então, tem o processo que a gente chama de processo de redemocratização. Então, a Grécia levou um tempo para se organizar, para poder ter a sua estrutura política, né, dentro de uma democracia, e poder solicitar a sua entrada no
no mercado comum europeu. A mesma coisa que aconteceu com a Grécia, acabou acontecendo também com a Espanha e com Portugal. A Espanha viveu ali sob uma ditadura fascista, que foi ali comandada por Francisco Franco entre 1939, então lá no início da Segunda Guerra Mundial, até 1975. E Portugal também esteve sob uma ditadura que foi aí comandada por Oliveira Salazar e Marcelo Caetano de 1932 até 1974. Então, veja que os períodos ali do final das ditaduras espanhola e portuguesa são próximos, né? Uma termina em 74, a outra termina em 75. Só em 1986 que Portugal e Espanha puderam ingressar no mercado comum europeu, tá? Então, é o mesmo que aconteceu com a Grécia, só que aqui, Portugal e Espanha levou um pouco mais de tempo para processar a redemocratização. Quando eles estavam preparados, eles foram aceitos no mercado comum europeu. Então, ali naquele momento, a Europa dos 6 passa a ser a Europa dos 12, né? Porque todos os países, né, que foram ingressando, foram somando, então o mercado comum europeu passa a ser a Europa dos 12. E em 85, existe ali a proposição de mudar, né, o nome do mercado comum europeu para Comunidade Econômica Europeia, tá? Então, eles ampliam aí, passam a ser 12 países que fazem parte e eles passam a se chamar Comunidade Econômica Europeia. Gente, então aqui tem duas coisas importantes que vocês precisam saber a respeito do mercado comum europeu, né, que é fundamental. Primeiro, a ideia de que é o primeiro momento que se permite a livre circulação de pessoas entre os países que fazem parte do bloco, e a ideia de que para fazer parte do bloco, os países precisavam estar em democracias plenas. Regimes ditatoriais não podiam fazer parte do mercado comum europeu. Até aqui, gente, tudo bem? Sim. Sim. Então, vamos lá. Seguindo aí, né, a nossa conversa, agora a gente vai falar mesmo da implementação da União Europeia, tá? Então, assim, no final dos anos 80 e no início dos 90, a gente tem o fim aí da Guerra Fria, tá? Esse fim, ele começa, né, então essa disputa ideológica, ela começa a chegar ao fim lá em 1989, com a queda do Muro de Berlim, e ela se consolida em 1991 com a dissolução da União Soviética, né? E aí, quando a União Soviética se desfaz, a gente tem ali, sai como um vencedor dessa disputa, os Estados Unidos e o capitalismo, né? E é importante que nesse processo, entre 89 e 91, com o fim total mesmo da União Soviética, em 1990, a Alemanha passou pelo processo de reunificação. Lembra que eu falei para vocês que, por conta da Guerra Fria, a Alemanha estava dividida em Alemanha Oriental e Ocidental? Com o fim da Guerra Fria, a Alemanha se reunifica e ela passa a ser totalmente capitalista. Então, não existe mais Alemanha Oriental e Ocidental, e sim Alemanha. E o sistema econômico vigente é o capitalismo, tá? Quando isso ocorre, quando a Alemanha volta a ser um único país e um país sob o regime capitalista, começou a pairar uma preocupação entre os países europeus sobre a possibilidade de termos aí uma nova rivalidade entre a França e a Alemanha. Então, aquele sentimento de desentendimento que existia entre os dois países, surgiu
esse receio, na verdade, de que isso voltasse a acontecer. E para tentar evitar que os dois países voltassem a tretar entre si, uma das soluções que foi colocada na mesa, né, principalmente do ponto de vista político, foi sugerir aí um novo tratado, né, o Tratado de Maastricht. Porque, na verdade, eles não queriam... primeiro, não era de interesse de ninguém que a Alemanha e a França voltassem a ser inimigas, vamos dizer assim. E também existia um sentimento muito forte de tentar aprofundar os laços entre os países da Europa. Então, essa construção que vem lá desde o Benelux, existia uma vontade de tornar essa proximidade, né, esse acordo mais robusto e permitir uma maior integração entre os países europeus. Então, em 1992, foi assinado o Tratado de Maastricht, tá? Acho que vocês foram notando, né, que o nome dos tratados geralmente é o nome de alguma cidade, né? E Maastricht é uma cidade na Holanda, tá? Que foi o lugar onde esse tratado foi assinado. O Tratado de Maastricht, ele substitui o Tratado de Roma em 1957, né, que foi assinado em 57, e além de tudo aquilo que o mercado comum europeu, né, que foi lá resultado do Tratado de Roma, já previa, então, a livre circulação de produtos, de capitais e de pessoas, o Tratado de Maastricht também traz a possibilidade da união econômica e monetária entre os países que fazem parte do bloco e de uma política externa e de defesa comum. Com isso, né, com essa ideia de juntar as economias e juntar a moeda, todo mundo usar a mesma moeda, e ter essa política externa comum, é que vem o nome, né, e aí o bloco passa a se chamar União Europeia, tá certo? Então, veja, a novidade aqui no Tratado de Maastricht é os países que fazem parte do bloco caminharem para uma união econômica e monetária, ou seja, aqui a gente está falando da implementação do euro, tá? Então, em 92 é que é firmado o tratado que vai dar origem a essa moeda, que é uma moeda super valorizada hoje, inclusive acho que eu cheguei a comentar aqui na última aula, o euro é mais caro que o dólar, né? É uma moeda forte, e ela é idealizada no momento da assinatura do Tratado de Maastricht. E a política externa e a política de defesa comuns. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar do Parlamento Europeu. Então, além da questão econômica, os países que fazem parte da União Europeia também dividem ali como que eu posso dizer? Uma política, né? Dividem, não, defendem uma política que atenda aos interesses de todos os países que fazem parte da União Europeia. Por isso que existe um parlamento. Então, existem representantes neste parlamento, existem representantes de todos os países que fazem parte do bloco, e vai ter sempre ali Agora, eu não tenho certeza se a gente se refere de primeiro-ministro mesmo, mas tem uma liderança dentro desse parlamento que é substituída a cada 2 anos, e pode ser eleito, né? Pode ser eleito uma pessoa de qualquer um dos países que fazem parte da União Europeia para ser a liderança dentro do parlamento. Então, para vocês terem noção, né, coisas muito relevantes são discutidas dentro do Parlamento Europeu, as questões ligadas ao clima e às mudanças climáticas, questões relacionadas à situação da pandemia pelo mundo, e mesmo a ideia de observar situações aí complexas que vem acontecendo pelo mundo, e a ideia de levar algum desses assuntos
para o Tribunal Internacional, né, para a Corte Internacional de Justiça, que é o Tribunal de Haia. Então, crimes contra a humanidade por vezes passam pelo Parlamento Europeu, e existe aí uma tendência de apoio a essas questões para que seja levado realmente para o Tribunal de Haia. Então, além da questão econômica, existe muito forte a questão política entre os países que fazem parte da União Europeia, não é União Soviética, não, União Europeia. Bom, com a implementação da União Europeia, esse temor de uma possível, né, um desentendimento ali entre França e Alemanha, isso é deixado de lado, e, na verdade, ainda teve ali uma aproximação novamente desses países, e isso também é muito importante porque a França e a Alemanha, eles são os principais parceiros comerciais dentro do bloco. Então, a Alemanha faz muito comércio com a França e a França faz muito comércio com a Alemanha. Então, na verdade, não é do interesse de ninguém, né, do ponto de vista econômico, que esses dois países se desentendam. Ao contrário, quanto maior entendimento eles tiverem, melhor para suas próprias economias. Então, com isso resolvido, esse medo afastado, a União Europeia ela vai estabelecer, então, a livre circulação de mercadorias, de capitais, de serviços e de pessoas, a eliminação das tarifas de comércio entre os países membros, que é o que acontece já desde o momento que a gente implementa uma área de livre comércio, então isso se mantém dentro da União Europeia. Aí as diferenças, né, as novidades, a adoção de um passaporte único, então um cidadão de um país que faz parte da União Europeia, ele vai ter um passaporte identificado ali como um passaporte europeu, um passaporte da União Europeia. Então, não tem um passaporte francês, ele tem um passaporte da União Europeia, tá certo? Então, a adoção dessa documentação única. A introdução do euro, né? E, obviamente, quando a gente cria uma moeda, também houve a criação de um banco central. Então, existe um banco central europeu, né? Que acaba sendo ali um organismo muito importante de decisões econômicas e políticas dentro da União Europeia, tá? Então, aqui a gente já começa a identificar novos ingressos, né? Mais novos países que passam a fazer parte da União Europeia. Só que, pelo adiantado da hora, a gente vai parar por aqui, tá? E na semana que vem a gente vai retomar deste ponto aqui para ver quando a União Europeia vai chegar a ser, né, a Europa dos 28, e depois entender como ela volta a ser a Europa dos 27. Então, a gente já está caminhando para o final aqui da construção, e a gente vai parar por aqui para eu poder fazer chamada. Até aqui, tudo bem, gente? Tem alguma coisa que vocês ficaram com dúvida? Não? Olha só, eu vou pedir a ajuda de vocês aqui para facilitar o meu processo da chamada. Eu vou, pelas pessoas que estão aqui no Meet, eu vou chamar o nome da pessoa e vocês vão falar o número de chamada de vocês para mim. Tudo bem? Então, vamos lá. Ana Júlia. 2, Caroline. 4, Cédric. 5, Emanuel. 6, Giovana. 9, Giovanni. 10, Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Ian Nakayama. 13, Isabela Sanitar. 14, Isabela Emily. 16, 16. Júlia Dalan.
18. Júlia Isabelle. 19. Júlia Reis. 20. Júlia Rita. 21. Júlio César Borges. 23. Júlio César Gualda. Deixa eu ver se ele respondeu no chat. Ele Aqui, respondeu. 24. Obrigada, Júlio. Matheus, 30. Melissa, 31. Thalisson 35. e o William. O William, será que... Júlio César Borges, ouvi sim, tá? Anotei aqui seu número. O William tá aqui no chat, 37. Então, gente, eu agradeço a atenção e a participação de todos vocês.